Oi, amores, bom dia! Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. E na nossa aula de hoje, nós vamos aprender ortografia, palavras com O ou U. A ortografia, ela é muito importante na língua portuguesa porque ela nos ensina a escrever corretamente as palavras. E hoje nós vamos conhecer algumas palavrinhas escritas com O ou U. E para começar, eu trouxe exemplo aqui dessas duas palavrinhas. Comprimento, escrito com O, e comprimento com U. Qual dessas duas palavrinhas vocês acham que está correta? Será que é comprimento ou cumprimento? Na verdade, as duas estão corretas. Depende do significado. Então, se for medida de extensão, nós escrevemos comprimento com O. Como assim medida de extensão? Se estiver se referindo a tamanho, a medida de alguma coisa, como por exemplo, o comprimento do cabelo, o comprimento do pé, o comprimento da casa, então se estiver referindo a medida, é comprimento com O. Se for referindo a uma saudação, é comprimento com U. Por exemplo, cumprimentar a pessoa com bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então é uma saudação, então nós vamos cumprimentar, é um cumprimento, escrito com U. Não existe uma regrinha específica, mas podemos seguir duas dicas que acaba tirando as nossas dúvidas na hora de escrever essas palavrinhas. Então, a primeira dica de como escrever, se é com O ou U, seria nós atentarmos ao significado da palavra. Então, sempre que tivermos alguma dúvida quanto ao significado, quanto à escrita da palavra, o que nós vamos fazer? Atentar ao significado da palavra. E se não souber o significado da palavra? Pesquisa no dicionário, na internet. A pesquisa, ela é muito importante para a nossa aprendizagem. Tá certo? Então, a primeira dica, quando você tiver dúvida quanto à escrita da palavra, é pesquisar no dicionário ou na internet, certinho? E a segunda dica, atentar para a força que se pronuncia a palavra. Porque às vezes nós pronunciamos rapidamente e o som acaba nos confundindo. Mas quando pronunciamos pausadamente e com mais força, o som da palavrinha ou da letrinha aparece mais legível. Vamos ver então alguns exemplos de palavrinhas que são escritas com O, mas quando pronunciamos, temos a impressão que ela está sendo pronunciada com U. Exemplo é formiga. Outro, mochila, campo, ovo, cochicho, 5, capoeira, bobina, puleiro e toalha. Algumas palavrinhas dessas aí, quando a gente pronuncia, o som sai perfeitamente como se fosse o som de U. Mas, olha a diferença agora quando nós formos pronunciar com mais força, como se estivéssemos separando as sílabas. Pausadamente. Formiga, mochila, campo, ovo, cochicho, 5, capoeira, bobina, poleiro, toalha. Então aí, quando pronunciamos com mais força, o som da letra O aparece mais legível, tá certo? Então essa é uma diquinha para nós seguirmos, para nos ajudar na hora de escrever a palavra. Agora nós vamos ver palavras com U, que são escritas com U, mas às vezes bate a dúvida se é escrita com U ou O. Temos aí rebuliço, bueiro, tábua, vírus, buzina, vírgula, jabuti, jabuticaba, caju e luva. Então essas palavrinhas aí são escritas com a letrinha U. Vamos pronunciar com mais força? Rebuliço, bueiro, tábua, vírus, buzina, vírgula, jabuti,
jabuticaba, caju, luva. Então, essas foram algumas palavrinhas que nós conhecemos a sua escrita. É claro que não existem apenas essas palavrinhas que são escritas com U ou que são escritas com O. Existem outras. Essas foram apenas alguns exemplos. Agora nós vamos testar o nosso conhecimento, a nossa aprendizagem, seguindo a segunda dica que tia deu. Tem aí um pequeno texto. Eu vou ler esse pequeno texto, a letrinha aí que está encoberta. No final nós vamos descobrir se é com O ou U, tá bom? Diz assim: meio-dia, panela no fogo, macaco torrado que vem da Bahia, fazendo careta pra Dona Sofia. Vou ler mais uma vez com mais rapidez. Meio-dia, panela no fogo, macaco torrado que vem da Bahia, fazendo careta pra Dona Sofia. Observou aí o som das letrinhas? Vamos ver agora se o som e se a escrita está de acordo com o som. A primeira palavrinha é meio. Meio. Quando pronunciamos, o som é de U. Mas será que meio é escrito com O ou U? Meio é escrito com O. A próxima palavrinha é fogo. O último O aí, ele está com som de U. Mas será que é escrito com O ou U? Fogo. Escrito com O. Macaco. Macaco, U está com som de U. Será que é com O ou U? Macaco é escrito com O. Torrado. Torrado, o som está de U, mas é escrito com O. Fazendo. Fazendo também está com som de U, mas é escrito com O. Sofia. Sofia, o som já está mais parecido com o som de O, mas será se é o mesmo? E isso é com O. Então essas palavrinhas, todas elas foram escritas com O. E nós, na hora de escrevermos, tiramos a dúvida usando a dica que tia deu. Pronunciar a palavra com mais força. Tá bom? E essa foi a nossa aulinha de hoje. Beijos e até mais. Tchau!